No capítulo desta segunda-feira, 1º de setembro da novela A Viagem, mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Ismael consegue enganar Bia, inventando mentiras sobre Alberto. Alberto dá conselhos novamente para Diná, mas a única coisa que ela queria era ter o Otávio de volta. Alberto explica para Diná que o dia da morte está marcado desde quando a pessoa nasce. Diná, que não acredita em nada, pergunta se ele acredita mesmo nisso. E Alberto fala que tem certeza disso. Quem se mata fica em débito com a vida. Diná dá um sorriso de deboche para Alberto e fala que ela não acredita em nada do que ele está falando. Não é questão de acreditar ou não acreditar. A questão é que as leis da vida não podem ser violadas por nós. Diná insiste em falar que não existe vida para ela sem o Otávio. Alberto pede para ela continuar a missão de Otávio cuidando da casa da sopa. Diná fala que sente muita falta de Otávio. E Alberto manda ela preencher isso se colocando no lugar de Otávio, dando o exemplo que Otávio sabia que iria morrer, mas ele se dedicou para dar amor e alegria ao coração dela. Diná fala que gostaria de acreditar em algo que pudesse dar certeza para ela que quando ela morrer, ela vai se encontrar com Otávio. Alberto fala que o amor é eterno. Ele não morre nunca. Diná rebate o que Alberto está falando, questionando por que o Otávio não está lá. Alberto explica para Diná que tudo que está vivo nasce, cresce e morre diante dos olhos de todos. Se ela não consegue acreditar no que não pode ver, é pelo menos para ela acreditar no que a natureza mostra para ela todos os dias. Diná fala que a Estela está chegando. Alberto acha graça por causa da telepatia delas. Maroca chega em casa chorando porque se emocionou com o filme que ela viu no cinema. Diná briga com Estela porque ela levou Maroca para se distrair, não para trazê-la chorando. Estela acha graça e fala que ela não tem culpa. Diná questiona a irmã, perguntando por que ela não levou a Maroca para assistir uma comédia. Estela fala que a culpa foi de Maroca. Ela não quis ir na sessão de comédia. Raul recebe uma ligação, mas não falam nada. Depois ele recebe outra ligação e fala para Andressa falar com ele. Andressa fica calada escutando ele falar. E Raul pede para ela pensar neles e em tudo que eles construíram juntos. Andressa resolve falar somente dando boa noite para ele. Raul pede para ela falar se ela vai voltar para ele e pede perdão para ela. Andressa não responde o que ele perguntou e somente dá tchau para ele desligando o telefone. Ismael avisa para Regina que ele está saindo, e ela, sabendo que ele vai fazer besteira, manda ele ter cuidado. Ismael manda ela ficar tranquila porque ele sabe o que está fazendo. Regina pergunta se ele não tem medo de dar errado e arriscar tudo o que ele já conseguiu por causa de uma vingança boba. Ismael é teimoso e fala que não descansará até prejudicar Alberto. Parece que você está com ciúmes. Ismael xinga Alberto falando um monte de coisa dele. E que a admiração da Estela pelo Alberto vai acabar. Regina pergunta se ele não tem medo de dar errado com a Maria e ela acabar entregando ele. Ismael se acha falando que Maria está nas mãos dele. Ela é ambiciosa, ela quer arrumar um rico para realizar os sonhos dela. Ele se despede de Regina, ela não gostando muito do que ele vai fazer. Alberto explica para Estela que pessoas que acreditam estar sendo influenciadas por espíritos podem lutar contra isso. E se a pessoa só acredita no que vê, ela vai sofrer muito. Estela fala que se então o Theo e o Raul e o Tato tiverem fé, Alberto manda Estela não ter esperanças, porque eles são todos materialistas, eles não acreditam em nada. Eles só podem ajudar quem quer ser ajudado. Eles não querem. Ele vai fazer uma tentativa e dessa vez Guilmar está inclusa. Estela fala o quanto ama Alberto e o quanto ele é especial. Alberto sorri com os elogios de Estela e manda ela parar de exagero. Tato buzina que só na frente da casa de madrugada. Okida levanta assustado por Tato estar fazendo aquele barulho altas horas da noite. Tato confessa que esqueceu a chave e manda ele abrir o portão. Okida olha para Tato de cara feia, falando que estava aberto o portão. Ele percebe que Tato fez de propósito para ele vir abrir o portão. Tato entra em casa e coloca o som altíssimo de madrugada. Dudu reclama pelo som alto de madrugada e já ia desligar o som, quando Tato manda ele tirar a mão de lá. Glória aparece e fica sem entender por que aquela música alta horas da noite.
Tato é arrogante e fala na cara de Glória que deu vontade nele e daí. Glória diminui o som e Tato fala para os incomodados se mudarem. Dudu fala para Tato que ele está revoltado pela morte do pai deles. E Tato empurra Dudu, mandando ele parar de repetir o que o Alberto fala. Glória se mete para o Tato não bater no irmão. Tato grita com os dois, mandando eles subirem e saírem da frente dele. Glória fica olhando para a cara de Tato que parece que está ficando louco. Ismael se encontra com Maria e faz ela acreditar que ele está louquinho por ela. Maria fica feliz por não ter que fingir para Ismael o que ela não é. E ele elogia a beleza dela. Ela é muito mais interessante do que muitas mulheres ricas por aí. Maria chega na casa de Diná de fininho para não ser vista. Mas Diná estava acordada e fica só observando para ver quem vai aparecer depois da batida da porta. Maria olha para cima para ver se estão dormindo. Diná fica observando ela e chama ela pelo nome. Maria toma um susto, sua alma só falta sair pela boca, porque ela está com as roupas e sapatos de Diná. Maria olha para Diná assustada, e Diná se aproxima para falar com ela. Maria choraminga, se fazendo de inocente, mandando Diná não se preocupar, porque no dia seguinte ela está indo embora. Diná manda ela se acalmar, que elas ainda vão conversar. Maria fala que ela sabe que ela pegou o vestido dela. Diná olha para as mãos de Maria e ela está segurando o sapato dela. Diná olha para Maria chateada e Maria fala que ela vai lavar o vestido e vai devolver-lhe do jeito que estava, antes dela ir embora. Diná pergunta por que ela está usando as roupas dela. Maria fala que queria ficar bonita que nem ela. Com um vestido desses, os homens prestam mais atenção nela. Diná diz que ela tem que se amar como é. É fácil falar para quem é chique, charmosa e consegue qualquer um. Não para mim. Diná fala na cara de Maria que quem ela queria está morto. Maria fica sem graça com as palavras de Diná. E Diná fala que ela tem que ser feliz do jeito que ela é. Ela manda ela ficar com a roupa porque não é a roupa que faz uma pessoa. É para ela confiar nela e quando quiser conversar ela será todo ouvidos. Maria pergunta para Diná se ela não vai demitir ela. Diná fala que não, porque ela reconhece que ela tem sido muito mais do que uma babá lá. O carinho que você dá para minha filha, a atenção como você cuida da minha mãe. Maria beija as mãos de Diná agradecendo ela. Zulmira se admira por Andresa estar se interessando pela fazenda de Guilmar. Andresa fala como a vida dela mudou e se não fosse eles ela não saberia o que seria dela. Zulmira gosta de ver Andresa e Antônio se dando bem. E Julião dá a opinião dele, falando que não está gostando nada disso. Ela agradece por Tônio ter mudado por causa de Andresa. Ele não sai mais para a gandaia, não se mete mais com mulher nenhuma. Isso tá parecendo aquelas paixões brabas. Andresa sente uma coceira e Antônio, para se aproximar dela, fala que pode ser carrapato. Ela deixa ele verificar para ver se não é. Antônio vira Andresa e dá um beijão nela. Maroca abre o bocão para Estela e conta que Diná pediu para ela rezar todos os dias para ela alcançar uma graça. Estela, triste ao escutar isso, pergunta para Maroca se a Diná falou qual era a graça que ela queria alcançar. Maroca fala que não, e Estela pede para a mãe parar de rezar pelo que a Diná quer. Maroca fica surpresa com o que Estela está pedindo e pergunta se ela sabe o que a Diná quer alcançar. Estela fala que ela desconfia. Então fala, Estela, o que é? Estela manda a Maroca ir perguntar para a Diná o que é. Maroca fala que perguntou, mas a Diná não quer falar. Estela fica calada e Maroca se toca do que possa ser. Ela pergunta para Estela se a Diná conseguir o que quer. Eles todos vão sofrer muito. Estela fica calada olhando para a mãe. E Maroca se arrepende por ter rezado por Diná. Diná aparece, dá bom dia para Estela e Maroca. E pergunta se está acontecendo alguma coisa. Estela fala que não, ela só queria ver elas antes de ir trabalhar. Maroca fala na cara de Diná que ela foi falsa com ela. Diná pergunta por que ela está falando isso. Você fez eu rezar para você e ficar pedindo a Deus para você. Diná olha para a cara de Estela pensando que foi ela quem contou para Maroca. Estela fala na cara de Diná que ela descobriu sozinha. Diná tenta acalmar Maroca que está chorando muito. E Estela fica triste pelo que a irmã fez com a mãe. Ismael fala para Regina que ele está pensando nos mínimos detalhes para prejudicar o Alberto. Regina pergunta se ela está tendo todo esse trabalho somente por causa da Estela. Ismael fala que Estela precisa respeitar ele. Patty fala na frente de todos que o nome da boneca dela é Lisa. Theo fica sem graça e olha para Diná pensando que ela vai ficar chateada por causa disso.
Diná sorri e pergunta para a filha se ela deu esse nome para a boneca por causa do pai dela. Patty fala que gostou daquela moça que veio naquele dia na casa deles. Theo olha para Diná e Diná fala para Patty que ela lembra. Theo confessa para Diná que ele levou a Patty junto com a Lisa no circo um dia desses. Diná fala que ele não precisa explicar nada para ela. Eu sei, Diná, mas eu não quero que você pense. Eu não vou pensar nada, Theo. A bonequinha e o nome dela são uma graça. Ismael se aproxima de Tato perguntando como estão as coisas depois da morte do pai dele. Tato conta que amanhã eles vão abrir o testamento, aí ele vai poder tomar conta de tudo. Tato fala que está cheio de ideias, mas para ele fazer isso, ele vai ter que mandar o Queiroz embora. O Queiroz conhece ele desde criança e não consegue ver ele como chefe. Ismael, para puxar o saco de Tato, manda todos brindarem em nome dele. Johnny fica com raiva e manda todo mundo parar. Ele olha para Ismael e fala que quem é o aniversariante é ele, não o Tato. Ismael fala para Johnny não ficar com ciúmes porque tem brinde para ele também. Ele abraça Tato falando que o que ele precisar dele pode contar com ele. Ismael se encontra com Maria novamente e ilude a trouxa contando um monte de mentiras. Ele tira um pacote de dentro da bolsa dele e mente dizendo para Maria que aquilo é um presente de Alberto para a Bia. Mas a Bia não quis, porque não gosta dele, e pede para Maria colocar escondido na maleta de Alberto. Maria fica desconfiada, mas aceita fazer isso pensando que conseguiu fisgar um homem rico como Ismael. Diná sofre pensando em Otávio. Otávio acorda em um longo sono e fica meio confuso, perguntando para Júlia qual é o trabalho deles lá. Júlia explica tudo o que eles fazem. Ela pede para Carlota cuidar de Otávio. Júlia fala para Otávio que a vida continua, só que em outro plano. Carlota coloca a mão por cima de Otávio para rezar por ele. Otávio fala para Carlota que ele anda dormindo muito e pergunta quanto tempo ele está lá. Ela fala que já foram 16 dias. É melhor ele descansar mais um pouco. Otávio fica curioso por que ele tem que dormir tanto. E Carlota fala que as pessoas que ele conhecia na Terra estão sofrendo e dormindo ele não sente a dor deles. Otávio fala que ainda está com muito sono. E Carlota fala que a vida é boa aqui ou na Terra. O importante é estar com Deus. Otávio volta a dormir. Maroca e Diná ficam admirando as flores que Otávio deixou pago para chegarem todos os dias para Diná. Maroca mete pau na cozinheira novamente. E Diná manda ela deixar a Sônia em paz. Hoje ela vai ter um dia cheio, ela não precisa colaborar mais ainda para isso. Maria fica achando graça. Raul e Theo estranham ter sido convidados por Alberto para comparecerem à casa dele. Alberto explica para Theo e Raul que as coisas que estão acontecendo na vida deles é porque o espírito do Alexandre que está fazendo isso. Theo, que não acredita nisso, acha graça. E Raul fala que não acredita nessa hipótese, que ele está pensando. Mas não é uma hipótese, eu vi o Alexandre. Theo fica calado olhando para Alberto. Diná procura a Carmen na casa de Lisa e a Genô implica com ela porque ela já havia batido em Lisa. Lisa aparece e cumprimenta a Diná. Diná pede para falar com a Carmen e Lisa fala que vai chamar pedindo para Diná sentar. Lisa faz com o rosto menção para Genô deixar elas a sós. Ele sai de lá não querendo. Raul pergunta para Alberto se o Alexandre conversou com ele. Alberto diz que sim. Theo pergunta se o Alexandre confirmou que está perseguindo ele e o Raul. Alberto fala que o Alexandre também está agindo na Guilmar e na Andresa, por isso que a vida deles está assim. Vocês não são obrigados a acreditar em mim. Eu só estou avisando porque eu achei que deveria avisar. Alberto pergunta se eles já se esqueceram das coisas que o Alexandre dizia quando estava preso. Aparece a cena de Alexandre falando para eles fugirem dele quando ele estiver solto. E se ele não sair da cadeia, é melhor eles tomarem muito cuidado, porque ele vai pegar os dois, mesmo depois de morto. Theo fala que o Alexandre só falou essas coisas no momento de raiva. Ele já morreu, não existe mais. Raul fala que o irmão dele está morto e não tem nada a ver com o que ele está passando com a Guilmar e a Andresa. Alberto desiste de alertar os dois. Carmen abraça a Diná. Ela está muito feliz por ela ter ido cumprimentar ela pessoalmente. Depois que Diná vai embora, Genô fica puxando o saco de Carmen. Já na locadora, Diná dá uns folhetos para Carmen dar para o mascarado distribuir. Eles sobre a casa da sopa de Otávio que vai inaugurar. Carmen fala que vai entregar para o mascarado os cartazes.
Já no consultório de Alberto, Carmen agradece ele por ter falado com Otávio. Só assim ele pode ajudar ela. Alberto fica emocionado por ter ajudado Carmen a ser sócia da locadora de Diná. Carmen dá para o mascarado os panfletos que Diná falou que vai pagar a ele para ele distribuir. Adonai fala que não precisa, ele vai fazer de coração. Carmen questiona ele por que ele não quer o dinheiro, já que ele vive disso, é o trabalho dele. Adonai fala que vai fazer de coração. Carmen desiste de insistir com ele e dá uma carona para ele. Diná conta para Alberto que ela tem sonhado bastante com Otávio e ele fala que ela em breve vai fazer a viagem também. Alberto fala que a única certeza que o ser humano tem é que vai fazer essa viagem. Diná afirma que a dela vai ser logo e manda Estela não esquecer do que elas prometeram uma para outra. Estela fica assustada com a irmã e fala que não vai esquecer. Diná diz que virá puxar o pé dela. Estela acha que Diná está ficando louca. Maroca perturba mais uma vez a empregada. Ela fala para Diná que o jantar dela vai ser um desastre. Sônia fala para Maroca e então falar para ela como ela quer que faça. Maroca fala que Sônia só amoleceu porque Diná apareceu. Maria conta para Diná as coisas que Maroca chamou Sônia. Diná, cansada disso, fala que depois vai falar com a mãe dela. Maria fala que Maroca está virando uma criança. Ela implica até com a Paty. Diná fala que vai fazer umas encomendas de tricô para Maroca deixá-las em paz um pouco. Sônia reclama para Diná que está muito difícil trabalhar com a Maroca falando no ouvido dela. Diná manda Sônia relevar a Maroca. Carmen, o mascarado, distribui os panfletos da Casa da Sopa de Otávio Jordão. Tato chama Dudu com raiva. Ele está indo forçado no jantar na casa de Diná. Okida não gosta da arrogância de Tato. Glória, coitada, fica calada. Já no jantar na casa de Diná, Maroca elogia Otávio para Tato, falando que ele deve se orgulhar muito do pai dele. Tato fala que eles dois tinham temperamentos diferentes. Diná olha de cara feia para Tato, falando que o Otávio era um homem muito especial. Dudu concorda com Diná, e Tato deixa claro que excesso de bondade para ele é um defeito, não uma qualidade. Maroca acha um absurdo que esse garoto está falando do pai dele. Diná fala na cara de Tato que é um absurdo que ele está falando. E Tato diz que a generosidade do pai dele trouxe prejuízo para o patrimônio deles. Ele não tinha esse direito. Diná discorda com o que Tato está falando, porque o Otávio jamais faria nada para prejudicar eles. Será? Amanhã, quando abrirmos o testamento, nós tomaremos conhecimento do festival de absurdos que ele fez. Diná fala que ele não irá falar mal do Otávio na frente dela, e Tato pede licença e se levanta da mesa. Maroca fica indignada como esse menino é mal criado. Dudu fica chateado porque o Tato vai deixar ele lá sozinho. Diná tenta amenizar as coisas para Dudu falando que Tato está sofrendo. Dudu não acha isso. E Diná fala que sim, porque antes do Otávio morrer, o Tato era um bom menino. Tato chega em casa e Glória quer saber cadê o Dudu, por que ele não trouxe ele. Tato fala que Diná continua grossa. Com o pai dele, ela gritava, mas com ele é diferente. O Dudu ficou lá, e naquela casa ele não coloca mais os pés. Dudu fala que quer ir embora. Diná fala que vai levar ele. Chega o dia da abertura do testamento de Otávio. O juiz começa a falar sobre as 3 casas de caridade de Otávio. A tutela de Dudu ficará com Alberto e que o Queiroz irá tomar conta do escritório, somente ele poderá tomar as decisões importantes lá dentro. Tato fica escutando e Queiroz fica surpreso com a decisão de Otávio. Tato fica furioso.